Fala pessoal, já estamos de volta com a nossa aula do Modernismo em Portugal, Fernando Pessoa, e agora vamos estudar uma parte bem interessante da vida dele, que é Fernando Pessoa heterônimo. Vamos trabalhar os heterônimos de Fernando Pessoa, certo? Então, para trabalhar Fernando Pessoa, nós temos que entender isso. Trabalhar Fernando Pessoa é trabalhar 4 poetas em um só. Isso mesmo, que é ele mesmo, Fernando Pessoa, e trabalhar 3 poetas que foram criações de Fernando Pessoa, certo? Que são os heterônimos dele. Ah, professor, então quer dizer que ele só tem 3 heterônimos? Não, ele tem estudo que diz que ele tem centenas de heterônimos. Só que para nós aqui, nós vamos dar ênfase aos 3 principais heterônimos de Fernando Pessoa. Mas o professor está falando tanto em heterônimo, eu ainda não sei o que é heterônimo. Veja, tem pessoas que confundem, eu já disse isso no vídeo anterior, tem gente que confunde heterônimo com pseudônimo. Pseudônimo é uma coisa, heterônimo é outra, certo? Então veja, pseudônimo, vou dar um exemplo bem prático para vocês. Vamos supor que eu escrevi um poema e eu não quero assinar o nome Sebastião Dias, eu quero assinar um outro nome. Vamos dizer que eu dou o nome José. Então José vai lá e eu assino o meu poema com o nome José. Ali é um pseudônimo, é um nome falso que eu dei. E o heterônimo, o que é? Veja bem, se eu pego esse José e quero dar vida a José, quero dar, vamos dizer assim, peculiaridades a José, vou dar uma personalidade a José, vou dizer que José nasceu em tal ano, José casou, José teve tantos filhos, José nasceu em tal cidade, José gosta disso, José gosta daquilo. Veja que eu estou dando uma vida a José. Isso é um heterônimo. Heterônimo é eu dar vida a um personagem, aquela pessoa ter a biografia dela mesma. É como se fosse uma pessoa que existisse de verdade. Ela tem data de nascimento, se já morreu, tem data de morte. Vai muito da ideia da pessoa que quer criar um heterônimo. Então, isso era uma característica extraordinária de Fernando Pessoa. Criar vários heterônimos. Veja só como é interessante. Você pegar, como eu disse aqui no exemplo, pegar um José que eu assinei e eu dar vida a esse José. Esse José ter pai, esse José ter mãe, ele tem uma vida própria dele, certo? Então, era isso que Fernando Pessoa fazia. Aí fica um questionamento seu, eu acho. Professor, e por que Fernando Pessoa, ele fazia isso? Ele criava heterônimos. Por que era que ele queria criar outras pessoas? Então, eu faço uma pergunta também a você que está assistindo esse vídeo. Será que na sua vida você nunca teve a curiosidade de pensar como você enxergaria o mundo se você fosse uma outra pessoa? Me responda. Será que você nunca teve essa curiosidade? Como é que você acha que seria a vida se você fosse uma outra pessoa? Então, é mais ou menos baseado nisso que Fernando Pessoa fez isso. Vamos lá, vamos ver aqui, vamos parar um pouquinho para pensar. Como era que nós gostaríamos de ver o mundo, de achar como era que aquela pessoa enxergaria a gente. Então, ele quis fazer isso, certo? Ele quis tratar disso. Então, ele criou heterônimos. Ele criou heterônimos, cada um com sua qualidade própria, certo? Então, quando nós falamos Fernando Pessoa, ele mesmo, ele escrevia, por exemplo, ele escrevia com aquele sentimento do que ele enxergava, do que ele pensava. Fernando Pessoa ele teve uma infância onde ele perdeu o pai muito cedo, ele teve que se deparar com a morte do irmão também mais novo, um irmão que ele era muito apegado e que ele sofreu muito com isso. Fernando Pessoa foi um boêmio, ele era uma pessoa muito solitária, certo? Então, veja que Fernando Pessoa ele tinha o seu próprio estilo de vida. Então ele enxergava o mundo da sua forma. Só que aí ele começou a pensar como era que outras pessoas enxergariam o mundo. A visão de outras pessoas. A dele ele já tinha a dele própria. Certo? Então, baseado nisso, foi que ele começou a imaginar. Fernando Pessoa começou a imaginar algumas coisas. Ele começou a imaginar bem assim, vamos dizer, se eu fosse um camponês que quase não tem estudo, um camponês que acredita que a simplicidade está acima de tudo, que acredita que a felicidade ela está acima de qualquer coisa na sua vida. Se eu fosse um camponês, se eu fosse esse camponês que pensa desse jeito, como seria a minha poesia? Aí, pá! Fernando Pessoa foi e criou o camponês Alberto Caeiro.
que é um dos heterônimos dele que a gente vai fazer o estudo. Então, Alberto Caeiro é um dos heterônimos de Fernando Pessoa, que é o camponês de Fernando Pessoa. Ele pensou daquele jeito. E continuando com essa vamos dizer assim, mania, com essa ideologia de querer criar pessoas, Fernando Pessoa começou a pensar assim, e se eu fosse um médico? Se eu fosse um médico? Um médico, vamos dizer assim, muito culto, um médico inteligente, que vivesse voluntariamente no Brasil, que morasse lá no Brasil voluntariamente. Como seria a poesia desse médico? Fernando Pessoa foi lá e criou Ricardo Reis. Ricardo Reis é um médico, é um dos heterônimos de Fernando Pessoa. E nessa empreitada de querer criar pessoas, imaginando como essas pessoas enxergariam a vida através da poesia, ele continuou pensando e disse bem assim, e se eu fosse um engenheiro rebelde, um engenheiro revoltado, como seria a poesia desse engenheiro? Aí ele vai lá e cria Álvaro de Campos. Álvaro de Campos é mais um dos heterônimos de Fernando Pessoa, que é um engenheiro. Então ele criou essas personalidades para ver o mundo sobre outra perspectiva. Então vamos lá, ele criou o camponês, Alberto Caeiro, ele criou o médico, quando ele veio lá, vou criar aqui esse médico para ver como é que ele enxerga o mundo e como é que ele enxerga a vida. E ele vai lá e cria um médico com a personalidade toda dele e cria, naquele momento, Ricardo Reis, certo? Como seria Ricardo Reis? Aí, continuando com isso, ele vai lá e cria Álvaro de Campos, o engenheiro. Então ele tem três pessoas totalmente diferentes, certo? Que na poesia de Fernando Pessoa, essas pessoas é quem vão assinar por ele, da forma como essas pessoas enxergam o mundo. Você pode estar assim meio bagunçado, professor, como assim? Vou repetir de novo. Fernando Pessoa, o heterônimo de Fernando Pessoa, ele dá vida às pessoas. As pessoas têm suas vidas próprias. Então veja, dentro do estudo nosso, vamos estudar o camponês Alberto Caeiro, vamos trabalhar o médico Ricardo Reis e vamos trabalhar o engenheiro Álvaro de Campos. Então imagina aí, Ashley, Joaquim, Calmão, o pessoal aí da segunda série, imagina aí. Como seria cada um desses três personagens, desses três poetas? Como é que eles enxergam o mundo? Cada um deles tem a sua própria personalidade. Como é que vocês estão imaginando que o camponês vai enxergar o mundo? Como seria esse camponês? Qual é a característica desse camponês? O que é que esse camponês gosta de fazer? O que é que você está imaginando? Já o médico, Ricardo Reis, o que é que ele gosta de fazer? Como é que esse médico enxerga o mundo? Como é que você acha que seria esse médico Ricardo Reis? E por último, esse Álvaro de Campos, como já falou assim, que é um bem revoltado da vida, como você já começa a imaginar. Então eu quero que você faça essa imaginação. Comece a imaginar aí, Vitor, Cíntia, Fernanda, Priscila, comece a imaginar. Vamos lá, Joaquim, dê asas à imaginação. Comece a imaginar, reflita aqui comigo, como seria a vida dessas pessoas? Como era cada um? Imagina aí, como é que você daria vida a eles? Se tinha bigode, se tinha barba, se não tinha? Como era que essa pessoa tratava os outros? Vamos começar a imaginar um pouco. Fernando Pessoa deu vida a essas pessoas todas, a esses poetas, que vai ser o nosso estudo isoladamente de cada um heterônimo desse. Então, nos próximos vídeos, nós vamos trabalhar 3 vídeos isoladamente. Um vídeo para Alberto Caeiro, um vídeo para Ricardo Reis e o outro para Álvaro de Campos. E vamos conhecer cada heterônimo desse. Eu acho que você já está curioso para saber como seriam eles, né? Mas vai ficar para a nossa próxima aula, tá certo? Valeu!